Os irmãos nos acompanharam alguns meses atrás acerca desse casal que muitos estão vendo pela primeira vez agora, alguns já viram semana passada, mas todos, ou pelo menos a grande maioria, ficou sabendo do caso do Vinícius. Vinícius, ele foi acometido da Covid-19 e chegou até a nossa igreja através da Débora, que primeiramente era amiga da Gabriela, né, da Gabi, e chegou até nós por meio dela, e a Gabi nos trouxe esse caso do Vinícius e da Débora, a princípio para a pastora Roberta, mas logo todos nós nos inteiramos, e como igreja, nós entramos em um propósito de oração, né? E aí eu vou deixar que eles contem, né? A maioria do povo da igreja já sabe mais ou menos como que começou, mas eu vou deixar que eles contem a história. E eu quero primeiro começar agradecendo pela presença de vocês, com muita alegria que nós recebemos vocês, porque nós estávamos muito ansiosos, né? Numa ansiedade boa, né? Numa expectativa boa de tê-los aqui para dar esse testemunho, né? Não porque a gente quer de alguma forma promover a nossa igreja, não é esse o nosso intuito, mas nós queremos promover o nome do Senhor Jesus através do que Ele fez na vida de vocês. Então eu quero começar perguntando para vocês, quero pedir para que vocês falem para a igreja, para as pessoas que estão nos assistindo, o nome de vocês e um pouco de tudo como aconteceu, como vocês chegaram até aqui. Primeiramente, boa noite. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, contando o nosso testemunho, contando da obra maravilhosa que Deus fez na nossa vida e do milagre grande que Ele fez na vida do Vinícius, né? Meu nome é Débora. Eu conheci o pastor e a pastora através da Gabi, da Gabriela, que é uma pessoa, uma grande amiga minha. E quando tudo começou, eu conversando com ela, porque no início eu estava perdida de tudo. Eu não, para falar a verdade, eu não clamava por Deus. Eu só me perguntava por que tudo isso estava acontecendo. E aí foi quando eu comecei a conversar com a Gabi, e aí ela me falou: Débora, eu vou te passar os contatos do pastor e da pastora, e aí você vai conversar com eles vão estar orando pelo Vinícius também, e aí vamos colocar sempre Deus à frente que tudo vai dar certo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Vinícius. Eu quero começar agradecendo primeiramente a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo todos os dias, porque só eu sei e a minha família o que Jesus fez por mim. Então, vamos agradecer a Deus todos os dias. Eu tenho 31 anos, sou natural do Rio de Janeiro. Vim para Brasília em 2017. Primeiramente, fiquei 5 meses em Goiânia num curso de formação para Força Nacional de Segurança Pública. E depois cheguei aqui em Brasília. E aqui estou até o presente momento. Então, pessoal, tudo começou no dia 2. No dia 2 de maio. Maio, né? Abril, não. Foi no dia 2 de abril. O Vinícius começou com uma febre, uma gripe. Até então a gente estava achando que era dengue, porque ele falou que estava com muita dor atrás dos olhos. E aí a gente continuou cuidando em casa, eu fui fazendo remédio caseiro em casa, foi tomando nebulização, porque a gente achava que a falta de ar era por conta da asma. A gente nunca imaginava que seria Covid, porque uma coisa que o Vinícius até brincava, falava: isso aí não existe não, isso aí deve ser alguma coisa inventada pela China. E aí foi quando ele começou a piorar, e aí eu liguei para a SAMU. Quando a SAMU chegou lá em casa, o Vinícius estava com 41 graus de febre. E aí eles levaram o Vinícius para o hospital da Ocidental. Eu não pude acompanhar. Quando o Vinícius chegou lá, o médico passou um exame para ele e pediu um exame de dengue, porque suspeitava que o Vinícius estava com dengue por conta da febre e da dor no corpo. E aí a gente foi fazer o exame.
acusou que Vinícius não estava com dengue, mas que estava com uma bactéria no sangue. Mas ele não sabia dizer o que era a bactéria. Aí passaram uma vitamina C na veia e uma dipirona para febre e mandaram o Vinícius de volta para casa. E passaram um antibiótico que era por conta dessa bactéria que o médico tinha visto, mas não sabia o que era. E aí, quando o Vinícius chegou em casa, a gente comprou o remédio, ele começou a tomar, só que o Vinícius começou a vomitar sem parar. E aí aí ele falou assim, às vezes é porque eu tô com o estômago vazio, e o remédio é muito forte. Aí, nisso, a gente continuou com a nebulização, porque a falta de ar continuava. Vinícius foi piorando. Quando foi no outro... Vinícius passou a noite em claro, não dormiu. Quando foi no dia 7, se eu não me engano, Vinícius acordou muito ruim. E aí ele já estava vomitando sangue. E aí foi quando ele virou para mim e falou... amor, me leva para o hospital, porque eu acho que dessa vez eu não passo. E aí eu corri com ele para o hospital da Santa Maria. Deus, naquele momento, ele já estava nos guiando. Porque quando eu estava indo para o hospital, na minha mente, o hospital referência era o Agarram, por conta da Covid. Só que quando eu cheguei, que a gente mora na Ocidental, quando eu cheguei ali no viaduto do Valparaíso, parece que Deus falou no meu ouvido, vira à direita e vai para o Hospital da Santa Maria. Quando eu cheguei no Hospital da Santa Maria, eu estava desesperada. Os vigilantes tiraram o Vinícius de dentro do carro. O Vinícius já estava praticamente sem respirar. Eles correram com o Vinícius para o médico. O médico já foi falando, leva para a UTI e coloca uma pulseira vermelha nele agora e coloca no oxigênio. Daí Vinícius entrou. E eu fiquei lá fora sem notícia nenhuma. Aí foi quando o tempo foi passando, a minha família chegou. Ficaram lá comigo lá fora para me dar um apoio. Nisso eu já fui comunicando a família dele no Rio, do que estava acontecendo. Só que a gente não sabia da gravidade que era. E aí quando deu 7 horas da noite, o médico que estava com ele na UTI chegou em mim e me entregou a roupa dele. E falou assim, Débora, você vai voltar amanhã para ver o seu marido. E ele vai ficar com a gente aqui hoje porque ele está no oxigênio. Aí eu falei, tudo bem. Então amanhã eu volto. Quando foi no outro dia que eu voltei, era 3 horas da tarde. O vigilante virou para mim e falou assim, eu vou entrar aqui na UTI agora e vou informar o médico que você está aqui. Quando ele informou o médico saiu lá fora para vir falar comigo. Aí ele virou para mim e falou que eu não ia poder ver o Vinícius. Aí eu perguntei por que, se tinha acontecido alguma coisa. Aí ele falou que eles colocaram o oxigênio do Vinícius em 100%, mas o Vinícius não estava respondendo. Então eles tiveram que entubar. E aí começou todo aquele sofrimento. Já estava comunicando a família dele. No Rio, todo mundo já entrou em oração, clamando por Deus pela melhora dele, pela cura. E aí foi quando eu terminei de conversar com o médico, que eu sentei no banco do carro, eu não sabia o que fazer, não sabia o que falar, eu não sabia orar. Eu não sabia orar. A minha oração era o Pai Nosso. Eu era uma pessoa que eu não sabia orar, eu não sabia nem o que eu ia pedir para Deus naquele momento. E aí foi quando a minha ex-chefe, que é a doutora Magda, que é a esposa do Alexandre Garcia, ela entrou em contato comigo e me perguntou se eles já tinham entrado com a hidroxicloroquina. Eu falei que eu não sabia, porque até então ninguém tinha falado nada para mim, só tinha falado que ele tinha sido entubado e que ele ia ser transferido para o andar de cima na UTI. Aí ela já comunicou ao Alexandre Garcia, o Alexandre Garcia entrou em contato com o diretor do hospital e o Alexandre Garcia comprou a hidroxicloroquina, levou no hospital, porque o diretor do hospital falou que o governo não estava dando remédio e não tinha como dar esse remédio para o Vinícius iniciar o tratamento. Aí eles levaram o remédio e eles entraram com a hidroxicloroquina. E aí foi quando o psicólogo me chamou. Eu estava lá fora ainda quando o psicólogo me chamou. E aí ele falou assim para mim, olha, o médico quer conversar com você, que é o chefe da UTI. Aí eu já fiquei nervosa. Aí ele falou assim, olha, eu vou ser bem claro com você. O estado do Vinícius é muito grave. Os órgãos dele já foram todos afetados. O que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo.
ele tem que reagir às medicações. E aí você não pode ver ele, porque ele testou positivo para o Covid. E as únicas notícias que você vai ter vai ser pelo telefone. Não adianta você vir aqui no hospital, porque o que falar para você aqui vai falar para você no telefone. Eu saí de lá arrasada. Eu chorei muito, gritei, eu não sabia o que dizer. E aí foi quando eu já entrei em contato com a Gabriela, e aí ela começou a orar comigo. E aí na minha mente veio a ideia de fazer um grupo de oração no WhatsApp. Quando eu comuniquei ao meu sogro, à minha sogra, do grupo, eles se prontificaram a reunir muita gente do Rio, de Belo Horizonte, da Bahia, todo tipo de estado. A gente entrou em oração pelo Vinícius de noite, madrugada, firme ali todos os dias. E aí as notícias eram sempre as mesmas. Ele continua em estado grave, estado estável, hoje deu uma febre, e o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Era assim. E aí foi num dia antes dos pais dele chegarem, que o médico virou para mim e falou assim: Débora, o que a gente pôde fazer pelo Vinícius, a gente já fez. A gente não tem mais o que fazer. Aí eu fui e falei: você não, mas Deus pode. Eu tenho certeza que o Vinícius vai sair daí. Eu tenho certeza. E aí ele foi e falou: tudo bem. Tipo, debochando da minha cara. Tudo bem. Aí isso completou 15 dias, 16 dias, o Vinícius não estava reagindo a nenhum medicamento. E aí eu conversei com o pai dele e pedi, falei: Marco, eu preciso de vocês aqui, porque o Vinícius vai entrar para 21 dias e ele, infelizmente, vai ter que fazer a traqueostomia. E é um procedimento muito arriscado, que qualquer erro ele pode chegar a falecer. E ele falou: não, a gente vai agora. No outro dia eles vieram. E aí eles chegaram aqui, aí o Marco quis ir no hospital para ver se a gente conseguia notícias mais concretas em relação à saúde dele, porque as notícias sempre eram as mesmas e a gente já estava muito nervoso com isso. E aí foi quando a gente chegou lá, aí o médico foi e falou que realmente o estado dele era muito grave, o pulmão dele tinha sido muito atingido, mas ele tinha se recuperado da Covid, só que o Vinícius pegou uma infecção na UTI, que foi onde piorou o caso dele. Ele virou para mim e para o Marco e falou assim que o Vinícius ia sair com sequela. Aí eu perguntei: que sequela? Aí ele falou: ou ele vai sair dependente do oxigênio, ou ele vai sair com alguma sequela na cabeça, da coordenação motora. Alguma sequela ele vai sair daqui. Ele não vai sair daqui bem, totalmente. E aí eu olhei pro meu sogro, ele olhou para mim, foi quando a gente falou: ele vai sair daqui bem sim. E aí foi quando meu sogro olhou pro céu e falou: meu Deus, eu não vim aqui para enterrar meu filho. Eu vim aqui para ver o meu filho saindo desse hospital. E aí a gente foi para casa. Quando foi aí o médico pediu pra gente ir no outro dia para poder conversar com ele. Quando foi no dia seguinte, a gente voltou no hospital, só que a gente teve a ideia de levar uma Bíblia e deixar aberta no Salmo 91, porque todos os dias à meia-noite a gente lia o Salmo 91 com o pastor Cleito e com a pastora Roberta. A gente começava as orações meia-noite, terminava 2, 3 horas da manhã. E a Gabi também. Todos os dias eram assim. Mesmo que as notícias vinham ruins, a gente estava ali, firme, clamando e sempre confiante que Vinícius ia sair dessa. E aí a gente teve a ideia de levar a Bíblia. Aí quando chegou lá, a gente botou um papel filme na Bíblia toda, porque não podia entrar, né? Quando chegou lá, eu perguntei para ele, eu falei: doutor, eu posso te pedir um favor? Aí ele falou assim: pode falar. Aí eu falei: tem como você colocar essa Bíblia do lado do Vinícius? Aí ele olhou assim para mim, sem entender. Aí eu falei: por favor, coloca essa Bíblia do lado dele, é a única coisa que eu te peço. Aí ele olhou: tudo bem, vou colocar. Aí ele entrou com a Bíblia e colocou. E a gente orando ali sempre, firme, que aquela oração ali de todos os dias estava chegando no Vinícius. Completou 21 dias. Vinícius teve que fazer a traqueostomia.
a médica mandou os papéis, o Marco assinou, que é o pai dele, assinou e autorizou. A gente tinha muito medo de dar alguma complicação. E aí, quando foi no dia 2 de maio, num sábado, o médico me ligou 3 horas da tarde e falou assim: é a esposa do Vinícius? Eu falei: sim. Não, é só para te avisar que ele acordou. Aí eu comecei a gritar no telefone, eu não acreditava. Aí ele falou assim: olha, ele é um milagre, viu? Aí eu: tá bom, tava empolgada, não prestei muita atenção no que o médico tinha falado. Aí ele falou pra mim: olha, ele é um milagre, tá? Mas tá tudo bem. Eu já perguntei pra ele se ele lembra de algumas coisas, ele balançou a cabeça que sim. Ele sabe onde é que ele tá, mas ele não fala por conta da traqueostomia. Ele não pode falar, mas ele tá bem lúcido e responde com gestos. Aí eu falei: não, tudo bem. Foi uma alegria enorme pra gente. E aí foi chegando os outros dias, ele foi reagindo melhor, porque tirou o acesso, foi tirando as medicações aos poucos. E nesse mesmo dia, o médico virou para mim e falou que Vinícius tinha acordado sedado, que ninguém estava entendendo nada no hospital. Aí, quando foi numa próxima semana, né? Teve uma semana, aí na outra semana foi quando o Vinícius recebeu alta para ir para o hospital do Agarram. Ele ia sair da UTI e aí ele tinha que ir para o hospital do Agarram porque ele ia ser transferido para o quarto. Aí Vinícius, graças a Deus, já estava bem melhor. E aí ele foi para o Agarram. Quando chegou no hospital do Agarram, uma médica que estava acompanhando ele, a doutora Ágata, ela estava acompanhando ele lá no Hospital da Santa Maria, na UTI, todos os dias. E aí foi quando ela me mandou uma mensagem no WhatsApp: oi, Débora, tudo bem? Eu falei: tudo. Aí ela perguntou: como está o Vinícius? Eu falei: tá bem, graças a Deus, foi pro Agarram, agora falta pouco para ele voltar para casa. Aí ela falou assim: Débora, eu preciso te contar uma coisa que aconteceu. Aí eu falei assim: pode falar, doutora. Aí ela falou assim: no dia 2 que o Vinícius acordou, o Vinícius deu uma parada cardíaca. Aí eu falei: ué, mas ninguém falou nada? Aí ela falou assim: porque a gente queria deixar para contar depois, que ele já estivesse bem melhor e depois que ele saísse daqui. No dia 2, o Vinícius deu uma parada cardíaca e eles tentaram reanimar o Vinícius por 15 minutos. O Vinícius não voltou. Vinícius faleceu. Os aparelhos, quando eles foram tirar os aparelhos, Vinícius acordou. A doutora falou que foi uma coisa extraordinária, ninguém acreditava, porque o Vinícius não respondia mais. Para eles, Vinícius tinha falecido. E aí, quando eles iam dar a notícia, foi quando o Vinícius acordou. Aí, por isso que no dia que o médico me ligou e falou que ele tinha sido acordado, que ele tinha acordado, o médico falou que ele tinha acordado sedado. Só que com a minha empolgação, eu não prestei atenção. E aí, só depois a doutora falou que ele foi ressuscitado. Que o Vinícius não era para estar aqui, mas Deus deu uma outra oportunidade para ele e ressuscitou Vinícius. A gente ficou sem palavras, não tinha o que dizer, somente agradecer. E aí, Vinícius já estava na Agarram, foi terminando o tratamento lá. E aí chegou o dia da alta, graças a Deus tá bem, e hoje tá aqui, sem nenhuma sequela, não depende de oxigênio, tá andando bem, a falta de ar melhorou, tá? O Vinícius que entrou lá de novo. Bem, não entrou não, né? O Vinícius curado, 100%, para a honra e glória do Senhor, gente. Aleluia!
Aleluia. Quando a gente conversou com o Vinícius e com a Débora, a gente falou do testemunho e a gente conversou com eles e falou, acho que o testemunho vai ser mais da Débora do que do Vinícius. Porque o Vinícius, durante todo esse tempo, ele estava apagado, gente. O Vinícius, ele entrou, acordado, apagou, e depois ele acordou de novo. Então ele não sabe o que aconteceu nesse meio tempo, né? A Débora, que estava junto com a família, os pais do Vinícius vieram porque as notícias eram muito ruins. Então, o que fazer? Vamos lá. E a gente não sabe que pode ser a última vez que a gente vê o nosso filho, né? Então veio a família dele, pai, do seu Marco, dona Heloísa, Fernanda, o Roberto, que é o cunhado dele, devem estar nos assistindo aí online. Eles vieram na expectativa do pior, né? E como a Débora falou, o Vinícius, ele ficou 15 minutos apagado. Ele faleceu. Teve uma parada cardíaca e por 15 minutos os médicos tentaram reanimar, ressuscitar, fazendo os procedimentos de ressuscitação praxe de um médico. Inclusive ele está com as marcas do desfibrilador aqui ainda no peito, usaram o desfibrilador nele, mas ele não voltou. E quando os médicos viram que já não tinha mais como voltar, começaram a desligar os aparelhos. Ou seja, ele ressuscitou, não foi por uma manobra médica, ele ressuscitou porque Deus soprou novamente o ar dentro do nariz dele. O Espírito Santo entrou nele novamente. Os equipamentos já estavam sendo desligados. E ele voltou assim. O Espírito foi soprado novamente nos pulmões do Vinícius. E eu lembro que, como a Débora falou, todos os dias nós orávamos pelo Vinícius. E na noite que precedeu isso, eu lembro como hoje, que nós ministramos naquele dia, naquela oração, nós ministramos ressuscitação, cura completa, restauração da vida do pulmão, e nós já decretamos por fé essa cura em nome de Jesus. Nós já decretamos naquele dia que o Vinícius, ele já estava curado. Isso é fé, né? Então nós vimos a resposta de Deus da oração por meio desse milagre. Vinícius, eu queria que você contasse um pouquinho, dentro da sua perspectiva, do que sobrou para você, né, falar, como que foi para você essa experiência? Olha, pastor, eu não tive muito o que falar, porque eu vivenciei e não vivenciei ao mesmo tempo, né? Porque é o que o senhor falou. Eu entrei e saí. Simplesmente assim. Mas o que eu aprendi? Coisa que... Eu sempre fui um homem de fé, mas nunca segui a Deus. Deixar bem claro isso aqui, para quem não me conhece, o pastor já sabe da minha história, eu era espírita. Eu era do candomblé. E fé eu tinha. Eu falava de Deus em casa assim, ai meu Deus do céu, graças a Deus. Mas nunca parava para fazer uma oração. Nunca louvava o Senhor. E hoje é tudo diferente. Hoje eu aprendi que sem Deus não somos nada, independente de qualquer coisa. Então eu aprendi a não temer a morte, eu aprendi a não temer a doença, eu aprendi a ver a vida de outra forma, eu aprendi a amar mais, a compreender mais, a ser mais companheiro, que antes disso às vezes eu deixava a desejar, eu era um pouco grosso. E eu aprendi. Parece que com esse novo renascimento, essa nova vida, Deus botou mais um pouquinho de compreensão, mais um pouquinho de amor, mais um pouquinho de caridade na minha vida. Então eu só tenho a louvar a Deus. E eu falo para vocês que estão aqui presentes, pessoal que está assistindo online, acreditem mais em Deus, tenha mais fé. O Divino Espírito Santo, ele é maravilhoso e ele faz milagre em nossas vidas. Amém. Glória a Deus.
Nós ficamos muito felizes. Eu tinha algumas perguntas para fazer aqui, mas eu acho que vai ficar um pouco redundante. Mas o mais importante de tudo é que as pessoas agora sabem, por meio da vida de vocês, que o Senhor Jesus, Ele age, Ele ouve as nossas orações e Ele faz grandes milagres. Ele traz de novo à vida aquele que até outro momento estava morto, né? Então, esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o Deus que você tem que seguir, tem que servir, tem que viver para Ele. Porque não fosse Deus, nada disso teria acontecido. Então, isso que nós estamos fazendo hoje é para louvar, glorificar, engrandecer, exaltar o nome do nosso Senhor. Amém, queridos? Uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Nós louvamos o Senhor por isso. Estamos muito felizes. Eu gostaria só de ressaltar mais uma coisinha, que quando Pedro estava passando na rua com Jesus e ele viu uma criança deficiente, ele pergunta para Jesus assim: Senhor, quem pecou? A criança ou os pais da criança? Porque naquela época eles atribuíam qualquer tipo de enfermidade grave como essa ao pecado. Então, porque ela estava daquele jeito, era porque ela ou os pais dela tinham pecado. Mas Jesus respondeu para Pedro o seguinte: nem uma coisa nem outra, mas essa criança está assim para que resplandeça a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, eu creio que essa enfermidade, essa morte do Vinícius, veio não por consequência de pecado, mas veio para que o nome do Senhor fosse glorificado. E o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Como ele falou aqui agora, ele era do candomblé. E os pais dele também eram espíritas da Umbanda. Só que no meio desse processo todo, hoje, o seu Marco, que eu amo demais esse homem, Dona Heloísa, Fernanda, eles receberam a palavra do Senhor Jesus. E o seu Marcos hoje, ele não mais frequenta um terreiro de Umbanda, mas ele frequenta um culto, segunda, quarta e sexta, lá no Rio de Janeiro. Ele aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus, e não foi só na família dele, mas o Marcos também tomou essa decisão. Essa semana eu tive essa conversa com ele aqui, apresentei Jesus para o Vinícius, e ele também entregou a sua vida para Jesus. A Débora também, nesse processo, aceitou Jesus. Então foi toda uma família alcançada por Jesus. E isso é para glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Você quer falar, Débora, mais uma coisa? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por tudo. Somente agradecer. E depois eu quero agradecer a família do Vinícius, ao pai dele, a mãe, a irmã e o cunhado, que esteve comigo nesses dias aqui em casa, nos dias muito difíceis. Eram muita pressão, muita angústia, e no final de tudo, graças a Deus, deu tudo certo. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um deles. Agradecer à minha família, aos amigos dele que sempre perguntavam, oraram e sempre torcendo que desse tudo certo. Que Deus abençoe cada um de vocês imensamente. Pessoal, e nessas horas que a gente vê quem é e quem não é amigo de verdade. E eu vi que eu tenho muitos. Pessoas até de outros estados que eu nem imaginava que me conhecia, orou por mim. Sem tirar meus companheiros que ombrearam comigo em outras missões aí em outros lugares, pelo Exército, pela Força Nacional, meus comandantes que depois que eu cheguei do hospital, todo mundo perguntando, falando que ajudou. Débora me passou o número de todo mundo. E é nessas horas que a gente vê quem é amigo de verdade da gente. E graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho muitos. E aproveitando, agradecer ao meu pai, Marco Antônio, aquele homem exemplar, que se eu fosse 50% do que ele é, para mim já tá bom. A minha mãe, Dona Heloísa, guerreira,
a minha irmã Fernanda e meu cunhado Roberto, que em nenhum momento saíram do meu lado. E as minhas bênçãos, que eu acho que quando eu estava naquela cama de hospital, depois de acordado, era o que me fazia ter força para poder voltar para casa, que era meu filho Murilo, que hoje está no Rio de Janeiro. Eu não tenho muito contato. Meu filho Luca, que vai fazer 2 aninhos, e minha filha do coração, minha enteada Lara. Eles foram o que mais me deram força nos meus pensamentos para levantar daquela cama, pastor. É o que eu tenho a dizer. Aleluia. Marcos, desculpa, Marco tá lá. Mas essa é para você também, Marcão. Vinícius, Débora, aproveitando essa deixa do Vinícius, que ele falou dos amigos, eu quero dizer para vocês que hoje vocês não têm apenas amigos novos. Vocês têm toda uma família que ama vocês. E elas estão aqui para abraçar, para amar vocês. Viu? Vocês agora têm uma família em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo testemunho, pelo privilégio de tê-los aqui conosco nessa noite. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Aleluia, glória a Deus. Bom, acho que com esse testemunho eu não tenho mais muito o que falar, mas eu vou trazer aqui para vocês uma breve reflexão. E eu não poderia deixar de falar disso. O tema da mensagem de hoje é fé que faz milagres. Foi o que nós acabamos de ouvir aqui nessa mensagem. E eu quero que vocês meditem no capítulo que está lá em Jó 42, 5, versículo 5 do capítulo 42, que diz o seguinte: de fato os meus ouvidos já tinham ouvido tudo a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplam. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez na tua presença eu te peço que o Senhor nos abençoe nesta reflexão e que ministre, Senhor Deus, em nosso coração aquilo que o Senhor tem para nos falar. Que nós possamos, Senhor Deus, ao final dessa mensagem, não apenas crer, mas ver o Senhor, ver com os olhos da fé, contemplá-lo da forma como o Senhor deve ser contemplado. Não te conhecer de apenas ouvir falar, mas de ver o teu agir em nós, em nome de Jesus. Bom, queridos, eu acredito que nós já passamos, estamos passando ou passaremos por situações na vida em que a fé foi ou deverá ser de alguma forma acionada. Então, todos nós já passamos por isso um dia na vida. Se você ainda não passou, eu não quero te desanimar, muito pelo contrário, eu quero te encorajar a se preparar para esse momento, porque a fé é algo que faz parte da vida de todas as pessoas, ou deveria ser, porque é justamente a fé que faz com que nós tenhamos a certeza de que no dia ruim, no dia mau, assim como a Débora passou por tantos dias, assim como a família inteira passou por tantos dias, possamos ter a certeza e convicção de que o Senhor está conosco, de que Ele vai nos abençoar. E não foi por acaso, queridos, eu acredito, estava escrito realmente no céu, que o tema do nosso ano, desse ano de 2020, seria o ano da fé. O tema da nossa igreja desse ano de 2020 é o ano da fé.
Eu acho que esse ano da fé já começou de uma forma que a gente precisava realmente começar de uma forma ou de outra exercer a fé que tem dentro do nosso coração. Porque para a gente passar por esses dias, para a gente passar por essas situações, as quais várias pessoas aqui já passaram, nós contamos aqui, deram 13 pessoas que foram acometidas do Covid, precisou de fé, queridos, para a gente poder passar por esse tempo. Nós vimos aqui a história de uma pessoa que foi de forma mais grave acometida por essa doença. Outras pessoas passaram, também tiveram sintomas, mas não foram tão graves. Talvez outras pessoas também passaram por situações assim tão complicadas quanto. A minha esposa, por exemplo, quando ela teve Covid, ela ficou fraca, ela ficou dias na cama, porque ela não conseguia levantar. A Roberta não tinha força de ler a palavra. A oração dela, eu acredito, era apenas aquilo que o Espírito Santo fazia. Ele levava, interpretava as orações dela com gemidos inexprimíveis, porque ela não tinha força sequer muitas vezes para falar. O corpo dela doía o dia inteiro, em todos os lugares. A Roberta é do grupo de risco. Ela tem insuficiência renal crônica. Queridos, nós somos humanos, ela é humana. Ela temeu esses dias. E o que a manteve de pé, o que a sustentou foi a fé. Por isso que nós precisamos nos apegar a isso. Queridos, esse é o ano da fé, então exerça a fé no seu coração. Se não for uma fé para lutar por uma enfermidade dessa, que seja uma fé para sequer passar por isso. E por isso eu quero fazer uma pergunta para você: como está a sua fé hoje? Como está a sua fé hoje? Eu não quero que isso aconteça. Deus nos livre, Deus te livre disso. Mas se alguma coisa ruim acontecer na sua vida hoje, como que está a sua fé para sustentar isso? Como que está a tua fé hoje? Eu sei que muitas pessoas podem dizer que têm fé, que possuem fé. Mas será mesmo que possui? Porque fé, queridos, não é só você falar, não, eu tenho fé em Deus. Isso não é fé. Você está apenas falando algo que você acredita ter, mas que talvez, muitas vezes, você ainda não tem. Fé é diferente de esperança. Será que você tem mesmo? Será que você possui essa fé mesmo? E aí eu queria que você, aí dentro de você mesmo, não precisa falar, não precisa, não vou perguntar, mas é só para você refletir. Para você fazer mais ou menos uma medida de como está a sua fé hoje. Como que você se sente hoje? Como você se sente hoje? Pode passar. Como você se sente hoje? Você está enfraquecido? Ou você se sente fortalecido? Ah, pastor, eu estou um pouco fraco, estou assim, estou assado, não estou colocando muita fé nas coisas, não. Mas eu tenho fé que Deus vai me tirar dessa situação. Hoje, como que você está? Você mais murmura ou você mais agradece? Como que está o teu relacionamento do que você tem recebido hoje com Deus? Como você anda hoje? Você anda desanimado? Ou você anda cheio de expectativas daquilo que Deus tem, quer e vai fazer na sua vida? Ou como você está hoje? Você está com medo? Você está ansioso? Sem saber, ai meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Eu não sei, ai eu estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, estou preocupado com o Covid, estou preocupado com o dinheiro, estou preocupado com o emprego, estou preocupado com meu marido, com minha filha, com meu filho, eu estou preocupado, estou com medo de um monte de coisa acontecer. Como que você está? Ou você está esperançoso, crendo, não, eu vou romper, as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, eu estou acreditando, Deus vai mudar essa situação. Como que você está? Queridos, a sua fé, ela está condicionada ao quanto você tenta ou não controlar as circunstâncias da sua vida. Muitas coisas vão acontecer, circunstâncias estão aí. E muitas vezes nós tentamos controlá-las com a força do nosso braço. Sabe aquela pessoa que tem um desejo de controlar tudo? Controla o tempo, controla as coisas, controla o que tem que fazer. Às vezes tem que delegar, não consegue delegar porque tem que estar lá fazendo. Sabe a pessoa controladora? Não tente controlar as circunstâncias dentro daquilo que não te cabe controlar.
Existem situações da vida, no nosso dia a dia, que nós podemos sim, dentro das nossas possibilidades, fazer. Mas querido, aquilo que não estiver ao seu alcance, descansar. Relaxa, porque é Deus que vai fazer por você. Não gere expectativas, não gere ansiedade, coisas boas ou ruins, de coisas que não cabem a você fazer. Nisso você vai conseguir controlar a sua ansiedade, o seu medo. A fé, queridos, a fé não é controle, a fé é dependência. A fé é quando você fecha os olhos e você sabe que se eu pisar aqui, eu sei que eu vou cair, mas se tem uma palavra de Deus que diz que se eu pisar eu não vou cair, eu piso e eu não caio. Isso é fé. É você perder o controle da sua vida e entregar esse controle totalmente para Deus. Eu não estou falando para você levar a sua vida do jeito que a vida quer te levar. Sabe, é Zeca Pagodinho que canta? Deixa a vida me levar, vida leva. Não é isso. Não é isso. Não é você perder o controle da sua vida para a vida, mas é você perder o controle da sua vida para Deus e permitir que somente Deus faça com você o que Ele deseja, quer e vai fazer. Fé não é controle, fé é dependência. É por isso que a fé agrada a Deus. É por isso que Deus se agrada da nossa fé. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, assim, olha: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Só é recompensado aqueles que agradam. Você só recebe uma recompensa no seu trabalho se você fizer algo que agrada o teu patrão. Você só vai receber eu trabalhei numa empresa que a gente chamava de overcota. Tinha a cota que eu tinha que bater, e caso eu passasse 20% da minha cota, eu recebia uma overcota, ou seja, eu recebia uma porcentagem a mais. Eu recebia uma recompensa porque eu agradei o meu patrão, porque eu fiz mais do que o meu patrão queria que eu fizesse. E agradar a Deus é fazer mais do que você deve fazer. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus diz que aquele que faz apenas o que deve ser feito é o quê? Inútil. Se você faz apenas aquilo que você deve fazer, o que você deve fazer? Você não deve roubar, você não deve matar, você não deve se prostituir, você não deve adulterar, você não deve fazer um monte de coisa que está lá na palavra de Deus. Isso é o básico, queridos. Isso é o básico. Mas a palavra de Deus diz que se você faz só o básico, você é inútil. Deus te chamou foi para fazer mais. Não foi para você ficar parado, achando que o fato de você vir para a igreja uma vez por semana, no domingo, já está cumprindo ali, está batendo o seu cartão com Deus, está tudo certo. Deus deseja mais de você. Deus deseja mais de você. E por que muitos, pastor, dizem ter fé e na verdade não tem? Por que eu disse isso? Porque, queridos, fé é diferente de esperança. Você pode estar confundindo fé com esperança. Sabe, quando você de repente fala assim: olha, pastor, eu tenho fé que o meu marido, ele vai voltar para casa. Pastor, eu tenho fé de que o meu filho vai largar as drogas. Pastor, eu tenho fé de que eu vou receber uma oportunidade de emprego. Pastor, eu tenho fé de que vou. Isso não é fé, queridos, sinto lhe dizer, isso é esperança. Você pode dizer, por exemplo: pastor, eu tenho fé que Jesus vai voltar, porque de fato Ele não voltou ainda, Ele vai voltar. Então isso você tem fé, mas não é uma fé, é uma esperança, porque é algo que ainda vai acontecer. Mas fé é quando você traz à existência aquilo que você não enxerga, aquilo que você não está vendo, mas você tem certeza que está lá. E você fala: Deus, é meu, está aqui, meu. Você recebe espiritualmente, você materializa aquilo. Nós falamos muito sobre isso quando nós estávamos orando pelo Vinícius. A gente falava: Débora, Marco, olha, não é que ele vai ser curado, não vamos orar dessa forma, porque isso não é fé. Ah, pastor, eu tenho fé de que o Vinícius vai sair, eu tenho fé de que o Vinícius vai ser curado, eu tenho fé de que... Não, isso não é fé, isso é esperança. Mas nós decretávamos, nós falávamos: o Vinícius, ele já está curado, porque Isaías 53 diz que todas as nossas enfermidades foi levada na cruz por Jesus, e ele já está curado. As nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não é que nós seremos sarados, nós fomos, já passou, você já é seu, toma posse. E nós orávamos desse jeito, com essa fé, e é por isso que ele está aqui hoje.
Fé é você trazer à existência aquilo que você sabe que você não está vendo com os olhos naturais, mas com os olhos da fé você consegue enxergar e materializar isso de novo para você. Fé é diferente de esperança. Então, se você tem esperança de que algo, se você tem fé de que algo vai acontecer, querido, muda o seu verbo, muda o tempo verbal. Não é vai acontecer, é já aconteceu. Materializa isso. Muda a sua forma de falar. Não é que você vai receber um aumento, você já recebeu. Não é que você vai ser promovido, você já foi promovido. Não é que você está desempregado e vai ter um emprego que você já tem. Creia nisso. Creia nisso. Fé é certeza, esperança é possibilidade. Fé é certeza, esperança é possibilidade. Hebreus 11:6 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu coloquei Hebreus 11:6 aí, mas está errado. Hebreus 11:1, tá? A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Esse esperamos aí não é de esperança, é de esperar. Não é uma fé, não é esperamos de esperança, mas é de esperar. Porque ninguém espera aquilo que não sabe se vai mesmo chegar. Mas todos esperam aquilo que tem certeza que está a caminho. Nós compramos uma mesa nova para a igreja. Infelizmente deu problema na alfândega. E era para ter chegado semana passada, não chegou ainda. Eu estou com esperança dessa mesa chegar. Mas essa minha esperança eu não tenho certeza, é uma possibilidade. Pode ou não acontecer. Mas se eu recebesse, por exemplo, aqui agora, uma notícia do rapaz lá, saiu da alfândega, está indo para você. Opa, aí agora eu vou esperar. É esperar de saber que está chegando, está batendo o caminho. Quando você tem certeza daquilo que está a caminho, você espera. Então se você tem uma promessa de Deus, se você tem uma palavra de Deus para a sua vida, querido, pode passar um dia, pode passar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, mas creia, espere, vai chegar. Vai chegar. Está a caminho. Deus está te preparando para receber isso. Creia nisso. Não desista. Não desista. O combustível da fé é a certeza. O que movimenta a fé é a certeza. Então, se você quer que a sua fé continue inabalável, querido, tenha certeza de que Deus, Ele quer, vai e já ouviu o seu pedido, o seu desejo, a sua oração. Se está alinhado com o céu, não tem nada que impeça. Agora, claro, você não vai pedir para Deus aquilo que você sabe que você não vai de jeito nenhum receber. A varoa está solteira e olha para o marido da varoa e fala: nossa, mas esse Deus, aquele varão lá que era para estar comigo. Esquece, isso você não vai receber, filho. Foi só um exemplo esdrúxulo para você entender que existem coisas muitas vezes que as pessoas podem até pedir, mas Deus já tem um não para você. Mas se está alinhado com o céu, querido, persista. Existem orações que já estão respondidas. Pela palavra de Deus, Ele já te deu essa certeza. Pastor, como que eu faço então para gerar uma fé genuína? Como que eu faço, pastor? Primeiro ponto, ouvindo. Ouça a palavra de Deus. Ouça pessoas que inflem a sua fé, que aumentem a sua fé. Procure escutar, procure filtrar nos seus ouvidos aquilo que vai te edificar, que vai fazer você crescer, que vai fazer a tua fé aumentar. A palavra de Deus diz em Romanos 10, capítulo 17, logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como, pastor? Por meio dela. O crente, ele escuta a palavra de Deus com os olhos. Porque quando você lê, você está escutando. É o autor da palavra, que é o próprio Deus, está falando com você. E diversas outras formas, por meio de testemunhos como esse, por meio de palavras que vocês escutam, por meio do seu pastor, por meio do seu líder. Deus fala com você, então escute. Primeiro ponto para você ter uma fé genuína: escute a palavra. Segundo, materialize. Materializando a palavra. Então, como que eu faço para materializar a palavra, pastor? Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto vos afirmo, isso é a palavra de Jesus, é Jesus que está falando. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé de que já o recebeste, e assim vos sucederá.
Perceberam que eu falei mais cedo para vocês? Você precisa orar acreditando que já recebeu. Não é que vai receber. Aqui o tempo verbal é presente. Tenhais fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Você já tem que materializar aquilo que você ainda não enxerga. Você precisa já materializar na sua mente, no seu coração, na sua fé, na sua oração. Deus, eu já recebi essa bênção, eu já recebi essa resposta de oração, e vai acontecer. Amém? Materialize isso. Terceiro ponto, declarando. Declare a sua fé. Ouça, materialize, declare. Perceberam que existe um processo? Você escuta, aquilo que você escuta você materializa, e aquilo que você materializa você declara. Declara a sua fé. Provérbios 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você é aquilo que você imagina na sua alma, no seu coração. Aquilo que você profetiza, que você fala acerca de você, é isso que você é. Se você é daqueles que falam, eu sou um derrotado mesmo, eu sou um inútil, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada, eu sou um burro, Ei, desculpa. Se você falar isso de você mesmo, é isso que você vai ser. Porque você está declarando para você mesmo, para o reino espiritual, aquilo que você está dizendo que quer ser. E eu sei que você não quer ser isso. Então, querido, nunca fale nada ao contrário disso para você. Declare fé, declare que você é um homem ou uma mulher de Deus. Sabe, eu tive momentos na minha vida que eu tive algumas crises assim também. Eu falava, não, mas eu não vou para frente. As coisas que eu faço nunca dá certo. Eu sempre termino as coisas pela metade. E eu aprendi com o meu pastor, um homem que eu admiro, que eu respeito, que eu tenho como referência para mim, pastor Edson. Porque ele me ensinou. Ele falou, filho, eu faço assim. Porque ele disse, eu acordo de manhã, eu olho no espelho e falo, acaba de acordar um vencedor, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E é assim que eu faço, é assim que eu tenho que fazer sempre. Porque eu tenho que profetizar, declarar para mim, sobre mim, aquilo que eu sou. Não acerca daquilo que eu vejo, do que as pessoas veem, acerca daquilo que a palavra diz que eu sou. Eu sou um homem de Deus, eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Eu sou um homem que vai ganhar as nações. É isso que eu tenho que falar, eu falo isso para mim todos os dias. Você é produto daquilo que você diz a respeito de si mesmo. Você é a consequência daquilo que você profetiza a seu respeito. Provérbio 18, 20 e 21 diz, do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências. Olha isso, queridos, meu Deus. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. Preste atenção no que você tem falado. Preste atenção nas palavras que saem da sua boca. Porque aquilo que você fala é aquilo que você é. Se você fala mal do outro, você está falando mal para você mesmo. É a você que você faz mal. Se você escuta aquilo que a outra pessoa está falando, você também está fazendo mal para você mesmo. Não amaldiçoe, não fale mal. Abençoe as pessoas. Promova as pessoas. Se você não gosta de uma atitude, de isso ou aquilo da outra pessoa, não fale dela para outras pessoas, fale com ela aquilo que você precisa falar. Porque você falando com ela, você não vai estar declarando maldição na sua própria vida, mas você vai estar trazendo algo que pode esclarecer aquela pessoa a mudar uma atitude, por exemplo. Seja luz na vida das pessoas, não seja pedra. E o provérbio continua. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que a usam habilmente serão recompensados. A vida e a morte estão no poder da língua. É aquele que a bem utilizar come do seu fruto, diz uma outra versão. O que você quer se alimentar das palavras que você próprio fala? Quarto ponto, eu coloquei terceiro aí, era quarto. Quarto ponto e último. Como que eu faço para ter uma fé genuína? Contemple. Escute. Materialize. Declare. E contemple. Contemple aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Contemple aquilo que Deus está trabalhando em você.
A palavra sábado, que na nossa tradução é sábado, no original hebraico é Shabat, que muitos interpretam como descanso. Mas, queridos, mais do que descanso, mais do que um dia de descanso, essa palavra Shabat significa contemplação, admiração, aproveitamento, gozo. E é por isso que quando você tira um dia da semana para descansar, para contemplar, para aproveitar aquilo que Deus está fazendo por você durante os dias de trabalho que você teve, você está declarando fé para Deus, porque você está tirando da força do seu próprio braço aquilo que você acha, não, eu preciso trabalhar mais um dia, porque se eu trabalhar mais um dia, vai ser mais um recurso que eu vou trazer para minha casa, é aquilo que eu vou precisar fazer, aquela conta que eu preciso pagar. Ei, para de desespero, para de pecar, contemple, descanse, aproveite, goze daquilo que você fez durante 6 dias. Quando a palavra de Deus diz que Deus descansou no 7º dia, que foi o Shabat, na verdade não é que Deus precisava descansar, queridos. Deus ele é todo poderoso, ele não tem que descansar, ele não precisa descansar. Ele fez aquilo para nos mostrar que existe um dia de contemplação. Quer ter a sua fé genuína? Viva esses princípios e você vai ver as coisas de Deus começarem a se realizar na sua vida. Contemple aquilo que Deus tem feito na sua vida. Muitos pensam que aquilo que aconteceu no passado não acontece mais hoje em dia. Quantas curas você já leu na palavra de Deus? Quantas ressuscitações? Quantos cegos que vieram a ver? Quantos surdos que passaram a ouvir? Quantos mudos vieram falar? Quantos aleijados começaram a andar? Quantos mortos ressuscitaram? Muitas vezes você acha, não, isso aí é coisa que aconteceu no passado, isso não acontece mais, porque está diferente. Naquela época lá Deus era diferente, hoje está diferente as coisas. Sabe por que muitas vezes isso não acontece? Porque falta fé, queridos. Porque falta fé. Está aqui um testemunho vivo de que as coisas do passado ainda acontecem no nosso meio. Basta a gente ativar a fé. Amém? Quando você pensa que as coisas do passado não acontecem mais, eu quero dizer para você que isso é uma mentira que o diabo tem tentado colocar na sua cabeça. O diabo ele quer te fazer duvidar disso, pois sabe que se você crer mesmo, a tua vida vai mudar completamente. E se você quer ter a sua vida transformada, restaurada, uma vida nova, uma vida diferente da presença do Senhor, creia, querido. Não tenha medo de crer, creia. Abacuque 3:2 diz, olha, ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realize de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Assim que ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Abacuque orou isso milhares de anos atrás, de coisas que já tinham acontecido milhares de anos antes. Isso não é algo novo, não é algo do nosso tempo. Vira e mexe, nós precisamos orar como Abacuque. Faz de novo, Senhor. Faz de novo as mesmas grandes obras que o Senhor fez no passado. Realiza no nosso meio. E eu quero dizer para você, você é um caminho, um canal de Deus para realizar grandes feitos, grandes milagres do Senhor nesses dias. Vocês viram acontecer aqui, ninguém inventou nada. Está tudo registrado. Se tiver alguém que ainda falar, eu duvido que isso aconteceu de verdade, está aqui. Deus quer e vai realizar grandes milagres em sua vida. Basta você crer. Amém? Então, acione a sua fé genuína. Ouça. Materialize. Declare. Em nome de Jesus, Filho, mova o céu por meio da sua fé.
Não permita que o diabo venha te enganar, mentir para você, dizendo que não vai acontecer, porque se está escrito, se Deus determinou, vai acontecer. Ele já realizou, Ele já fez. Materialize isso, ore acreditando nessa verdade, que não sou eu quem estou falando, o Senhor Jesus disse para você, crendo que já aconteceu, se realizará, e Ele quer realizar. Mova a fé do seu coração para viver grandes coisas do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo querido, Pai amável, ministra no coração dos teus filhos, Pai. Coloque essa fé que esteja faltando para alcançar, Senhor, aquilo que eles têm buscado em Ti. Em nome de Jesus, faz de novo os grandes feitos do passado no nosso meio. E se você crê, se você recebe essa palavra para a tua vida, dê uma grande salva de palmas ao Senhor, porque é a Ele toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda a adoração. Só Ele é merecedor da nossa vida, dos nossos aplausos. Se é para Jesus, pode ser mais alto, pode ser melhor, é para Ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Estou muito feliz, querido, por tudo que Deus fez no nosso dia de hoje. Se você que está aí em casa, deseja receber uma oração, tem algo que precisa de uma ação divina acontecer na tua vida, mande uma mensagem para esse telefone que está aí no WhatsApp. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orar com você. Se alguém aqui precisa disso também, quer conversar com a gente, pode nos procurar, nós teremos todo prazer, desejo de orar com vocês, de falar com vocês e de fazer com que a fé que está aí dentro de você possa trabalhar em seu favor e materializar aquilo que o Senhor já realizou para você. Amém? Levante as suas mãos. Que o Senhor, o nosso Deus, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti Ele tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz. E que o amor do nosso querido Deus e Pai, a graça salvadora do sangue que verteu da cruz, por meio do nosso Jesus, a consolação, o afago, a presença, o amor, o cheiro adorável do nosso querido Espírito Santo, esteja com cada um de vocês, não apenas hoje, mas amanhã e para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: Deus abençoe uma semana de vitória, uma semana de fé, uma semana de alegria, em nome de Jesus.